Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo então passar-vos a estratégia e também passar-vos as equações da reta, isto no plano, em R2. Tem várias equações da reta, ou seja, a reta pode ser definida de várias formas, a equação vetorial, as equações paramétricas, as equações cartesianas, a equação geral e a equação reduzida. E o que vou passar então neste vídeo é uma estratégia para, por exemplo, começarem na equação vetorial e a partir da equação vetorial determinarem então todas as outras equações. Para iniciarmos então o nosso vídeo, ou seja, para escrever a equação vetorial da reta, é necessário então conhecermos um ponto e um vetor, um possível vetor diretor da reta. Então vocês já sabiam dos anos anteriores que para definirem então uma reta precisariam de dois pontos. Agora, a partir do 10º ano, vocês ficam a saber que para definir uma reta, além de conhecerem dois pontos, poderá ser então definida através de um ponto, por exemplo, eu conhecer aqui um ponto A, e a este ponto eu dar-lhe então a este ponto uma determinada direção que eu vou chamar aqui, por exemplo, o vetor V, que funcionará então como o vetor diretor da reta e basicamente apenas precisam destes dois elementos para escreverem uma condição que define a reta. Para perceberem todas as equações, eu vou partir de um exemplo prático, ou seja, vou dar exatamente aqui um ponto, vou-lhe dar vida, e vou dizer que este ponto A tem de coordenadas 1, 2, e um vetor diretor da reta, um possível vetor diretor da reta, terá então de coordenadas, por exemplo, 2, 5. Com estes dois elementos podemos escrever as equações então da reta no plano e vamos então começar pela equação vetorial. Vou dar um nome à reta, por exemplo a reta, se tem o vetor V, vou-lhe chamar por exemplo a reta V. Então para escreverem a equação vetorial, escrevem o nome da reta, neste caso será então a reta V, escrevem dois pontos, depois colocam aqui XY e depois exatamente igual. E esta estrutura até aqui, ou seja, o nome da reta, dois pontos XY, esta estrutura será igual para todas as retas onde vocês escreverão então a equação vetorial. Depois ficará então XY, o par XY igual, e depois colocam aqui em primeiro lugar um ponto que pertence à reta, neste caso sabemos que a reta contém o A, então colocam aqui as coordenadas de um ponto que pertence à reta, neste caso conhecemos o A. Se conhecêssemos outros pontos, poderiam colocar aqui o ponto que quisessem, desde que esse ponto pertence à reta, e depois vão então adicionar mais k vezes então um vetor diretor da reta, que neste caso aquilo que a gente conhece é exatamente este, que tem de coordenadas 2, 5. Este k quer dizer o seguinte, não é? O vetor diretor da reta pode ser este vetor V, no entanto, poderá ser um vetor colinear com este V. Por exemplo, se a reta tem esta direção, e esta direção é dada por um determinado vetor, a qual chamamos V, um vetor colinear a V tem a mesma direção de V, podia ser isto, né? Podia ser este vetor W, também o podemos considerar como um vetor diretor da reta, assim como se, por exemplo, este K fosse uma constante negativa, né? E daria aqui o sentido pode mudar, eu podia ter aqui o vetor de Z, ou podia ser ainda maior que este W, ou maior que este C para esse lado. Seriam sempre vetores colineares. Manteriam sempre a mesma direção, por isso é que na equação vetorial teremos aqui então K vezes o vetor, quer dizer, eu posso ter aqui este vetor 2, 5, mas depois qualquer um desde que seja colinear com este que aqui indicamos. Bem, está praticamente, a equação vetorial está praticamente feita, apenas necessitam de adicionar aqui, dizer que este k será um valor que pertence então aos números reais. E tem aqui a equação vetorial da reta. Escreve-se mesmo sempre desta forma. XY igual a um ponto, aqui ficará um ponto, obviamente um ponto que pertence à reta, e depois aqui um possível vetor diretor da reta. E esta é a equação vetorial. Agora podemos depois também ter outras equações que definem a mesma reta, é exatamente isso que eu vou escrever aqui. Vou então escrever da vetorial, podemos então passar para as equações paramétricas, e as equações paramétricas colocam então V, e depois são escritas numa espécie de sistema. E como é que escrevem isto? É simples, agarram aqui neste x, e este x será então igual
a esta x do ponto que pertence à reta a 1 mais, e então k, aqui o k multiplicam pela primeira coordenada do vetor e ficaria então 2k. Depois o y será igual, e escolhem aqui a segunda coordenada do ponto, seria 2 mais k vezes 5, ou seja, mais 5k. E aqui tem as equações paramétricas, ok? São outras equações da reta. Se a reta estiver escrita desta forma, dizemos que são as equações paramétricas. Estas equações são muito boas para podermos ver, por exemplo, se um ponto pertence à reta, substituindo então aqui a coordenada x e y desse ponto e depois resolvendo as duas equações em ordem a k, o k terá que, se o k for igual nas duas equações, o ponto pertencerá. Se o k der um valor diferente nas duas equações, então o ponto não pertencerá à reta. É também umas boas equações para determinarem outros pontos que pertencem à reta. Por exemplo, se atribuírem um k igual a 2, né, que seria terem um vetor colinear com estes 2, 5, mas agora se o k fosse 2, multiplicariam então os componentes do vetor por 2 e podem gerar esse novo ponto através das equações paramétricas, onde a coordenada x desse ponto seria dada por 1 mais 2 vezes 2, substituindo então um k por 2, e a coordenada y desse ponto seria dada então por 2 mais 5 vezes 2. Resolvendo isto, teriam então que o x seria 1 mais 4, ou seja, 5, e o y seria 2 mais 7, então 9. E teriam aqui as coordenadas de um ponto que pertencesse à reta, daí também podendo dar o k 3, 5, 10, 20, o que quisessem, e geravam aqui uma infinidade de pontos. Estas então, desta forma que está definido, são então as equações paramétricas da reta. Agora, pegando então nestas equações paramétricas e continuando aqui a desenvolver isto, vou então pegar nestas duas equações e vou resolver ambas as equações em ordem aqui a k. Ok? Então teria algo disto, algo deste tipo. Isolando aqui o k, teria então que k seria exatamente igual. Bem, o 1 passa então para o primeiro membro e teria aqui x menos 1. Depois, como ficaria com 2k, posso então passar o 2 a dividir para o segundo membro, então teria isto a dividir por 2. E vou resolver em ordem a k também na segunda equação. E teria aqui que o k será igual, o 2 ao passar para o primeiro membro ficaria y menos 2, e depois como teria 5k passaria então a dividir, então ficaria com y menos 2 sobre 5. E reparem uma coisa, se igualarem agora o k nas duas equações, teriam então, se este k for exatamente igual a este, quer dizer que esta expressão será exatamente igual a esta segunda. Então poderíamos dizer que x menos 1 sobre 2 será igual a y menos 2 sobre 5. E aqui obtém então as equações que a gente chama de equações cartesianas da reta. Estas serão então as equações cartesianas da reta. Onde facilmente são equações onde facilmente se percebe qual é que é um vetor diretor da reta. Por exemplo, colocando aqui na estrutura, depois das equações cartesianas, para perceberem como é que identificamos um ponto e o vetor. As equações cartesianas têm esta estrutura, x menos um x1 sobre o 1, exatamente igual a y menos y1 sobre o 2. Onde um ponto que pertence à reta terá exatamente coordenadas x1 e y1, exatamente este valor e este, e um possível vetor diretor da reta terá exatamente coordenadas o 1 e o 2. Okay? Por isso, da forma que a reta está escrita segundo estas equações cartesianas, eu tirava logo um ponto que pertencia à reta, é exatamente, cuidado que a estrutura é x menos x1, então se tem x menos 1, a coordenada x é exatamente mais 1. Okay? Então teriam um ponto que pertence à reta 1 e depois aqui 2, e um possível vetor diretor da reta seria exatamente estes denominadores, ou seja, 2 e 5, exatamente o mesmo que vemos aqui na equação vetorial. Quando a equação está com esta forma, dizemos então que são as equações cartesianas da reta e vamos continuar a trabalhar para obtermos ainda mais equações. Estaremos aqui nesta fase, x menos 1 sobre 2 igual a y menos, penso que é 2, exato, y menos 2 sobre 5. Teremos então nas equações cartesianas, continuando a resolver isto, e podia então, reparem que o que tem aqui é uma proporção, e eu podia aplicar a lei fundamental das proporções,
que me diz que a multiplicação entre os extremos é exatamente igual à multiplicação entre os meios, ou seja, isso seria equivalente a pegar neste 5 e multiplicar por x menos 1, teria então 5x menos 5, e este 2 a multiplicar então por y menos 2 seria então 2y menos 4. Repara, o que apliquei aqui foi então a lei fundamental das proporções, que me diz, por exemplo, que se eu tiver 2 quartos, eu sei que 2 quartos é igual a 4 oitavos. A lei fundamental das proporções diz-me que o produto entre os extremos, ou seja, 2 vezes 8, que é 16, terá que ser igual ao produto entre os meios, que é 4 vezes 4, também é 16. Desta forma, obtemos esta expressão, e se colocarmos então todos os termos no primeiro membro e deixar o segundo como zero, teremos então 5x, o 2y ficará então menos 2y, o menos 4 passaria para o primeiro membro ficando positivo, menos 5 mais 4 daria então menos 1 igual a 0. E quando obtém exatamente esta forma, esta forma é exatamente a equação geral, ok? Chamamos de equação geral da reta, ok? Que é quando temos esta estrutura, quando temos um ax mais um by mais c igual a 0. Esta forma chamamos então a equação geral da reta, ou seja, pegar em todos os termos e passar para o primeiro membro. Depois, se pegarmos nesta mesma equação geral e resolvermos em ordem a y, vamos obter o seguinte: ficaríamos com menos 2y igual 5x, passaria a ser menos 5x, e o menos 1 passaria então a mais 1, e resolvendo aqui em ordem a y, vou então trocar aqui os sinais, né, a todos os termos, multiplicando tudo por menos 1, ficaria com 2y igual a 5x menos 1, e agora finalmente resolvendo em ordem a y, tenho que y seria igual a 5 meios de x menos 1 meio, e quando então resolvem a equação geral em ordem a y, obtemos então aquilo que se chama de equação reduzida da reta, que ser-vos-á algo familiar, porque no terceiro ciclo, quando falaram da função afim, né, a função afim, a equação que vos dá a linha, a reta que transmite então a função afim, tem exatamente esta forma: y igual a mx mais b, onde exatamente este b, que aqui aparece com menos um meio, é então ordenada na origem, que é exatamente quando a reta cruza aqui o eixo dos y, não é? Literal nosso b, é ordenada na origem, e este m é exatamente aquilo que a gente chama de declive da reta. Bem, e é assim, e isto são exatamente as equações que vocês vão trabalhar no plano. Se quando passarem para R3 não existe a equação reduzida da reta em R3, ela não existe. Por isso, neste vídeo, depois farei um vídeo também para o espaço, para R3. Neste vídeo queria apenas transmitir-vos as diferentes equações da reta que pode tomar então no plano em R2, e como através apenas da equação vetorial, aliás, como através apenas sabendo, melhor dizendo, apenas sabendo um ponto e um vetor, podemos então obter todas as equações, todos os formatos, vá lá, que a reta pode assumir então no plano. Através da equação vetorial podem então ir trabalhando estas equações e daí vão aparecendo exatamente os diferentes formatos que então a equação da reta pode ter no plano. Fica então aqui o vídeo com a explicação um bocado destas equações da reta. Farei então nos próximos vídeos alguns exercícios onde vamos trabalhar isto um pouco mais na prática. Fica então aqui o vídeo, é sempre um prazer enorme ajudar. Um abraço.